pessoal, boa noite. Mais uma aula, última aula da semana, né? Encerrando essa semana. A aula de hoje vai estar falando sobre lei, a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, né? Aula do dia 23 de maio, 23º caderno. E vocês hoje vão ouvir falar sobre a Lei Brasileira de Inclusão, a famosa lei que eu sempre digo nas minhas formações, que tem que ser cabeceira de cama para um profissional que trabalha com a educação especial e inclusiva, né? Essa lei ela tem que estar na cabeceira da cama todos os dias. Esse profissional ele tem que olhar, ele tem que estudar, ele tem que ver, né? Ele tem que viver LBI para que ele possa fazer o seu trabalho com qualidade, para que ele possa ter as defesas, para que ele possa entender melhor, né, o seu ramo de trabalho, do seu dia a dia, os enfrentamentos, toda a garantia de direitos e deveres, tudo está na LBI. Então, o profissional que trabalha com a área da inclusão, da educação especial, e ele não conhece a LBI, ele está atrasado, né? Bom, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o mesmo Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei de número 13.146/2015, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, revolucionou os direitos sociais ao adotar o modelo biopsicossocial, né? A língua travou aqui um pouquinho, perdão. Isso significa que a deficiência não é vista como um problema da pessoa, mas sim como resultado das barreiras que o ambiente põe a ela, né? A lei ela foi constituída em defesa garantir os direitos da pessoa com deficiência. E no primeiro ponto nós vamos estar estudando os conceitos iniciais. Eu vou estar deixando para vocês, né, a LBI. Vocês vão ver que é uma lei gigantesca, né? Acordado de vários artigos e incisos. E vocês vão perceber que eu hoje vou estar falando somente dos principais, né? Os mais relevantes e atuantes no sentido do dia a dia, do trabalho da pessoa que trabalha com a política da educação especial e inclusiva, né? E nessa parte de conceitos iniciais e avaliação, nós vamos falar do artigo número 2, que é definição de deficiência. Na verdade, o que é deficiência, né? A gente tem aí pessoas que têm transtorno de aprendizagem que não é tratada como uma pessoa com deficiência, porque não é deficiência. O transtorno de aprendizagem não é deficiência. Embora nós temos algumas ações de direitos aí que é equiparado à pessoa com deficiência para garantia do direito. Mas o transtorno em si de aprendizagem, ele não é um transtorno da educação especial, não é um transtorno, né, deficiência, tá? O que diz essa definição? Define a pessoa como deficiência como aquela que tem impedimento de longo prazo. É a pessoa que tem impedimento, né, que tem barreiras e limitações de longo prazo, seja na área física, mental, intelectual ou sensorial. Essa pessoa ela é considerada uma pessoa com deficiência. A ilustração prática desse conceito é uma pessoa na cadeira de roda só encontra a deficiência quando depara com uma escada sem rampa, a barreira está no prédio, não na pessoa, né? A gente precisa entender que quem tem esse direito a lei protege a pessoa com deficiência, esse tipo de pessoa, né, que tem barreira no corpo ou na mente por muito tempo. Essa pessoa que tem essa... eu não vou dizer a palavra incapacidade, porque não é essa palavra. Essa palavra dentro desse linguajar se torna capacitista, né? Mas a pessoa que tem esse tipo de limitação por muito tempo,
né? Ela é na mente, no corpo, na intelectualidade, no sensorial. Essa pessoa é a pessoa considerada com pessoa com deficiência. A deficiência aparece quando o ambiente ao redor tem barreiras que atrapalham a pessoa, né? Tem deficiência que você só vai notar que a pessoa é deficiente porque as barreiras que atrapalham a pessoa naquele momento, ela é visível e aí você percebe na pessoa a necessidade, né, de ter uma ajuda, de ter um acompanhamento, né, de responder por ela. Então, aí você percebe que isso é uma deficiência, a pessoa tem uma deficiência, né? O problema não é a cadeira de rodas, o problema é a escada sem rampa. O problema não é o corredor, o problema é que não tem um corredor de mão, né? O problema não é a pessoa em si querer saltar barreiras, o problema é que tem calçada, é que tem degraus, né? O problema muitas das vezes não está na pessoa, está na falta de acessibilidade, né? Então a gente vê aí no artigo 2, garantia de direito para quem tem a deficiência. E quem é essa pessoa com deficiência? E o que é, na verdade, uma deficiência, né? Então, esse artigo número 2 aí, ele traz, né, toda essa proposta de entender melhor a pessoa com deficiência. E aí onde a gente vai e faz a comparação da pessoa que tem transtorno de aprendizagem, né? Um exemplo, a pessoa com deficiência física, sensorial, mental, né, intelectual, seja qual for o tipo de deficiência, comparando que tem limitações por longo prazo em todas as áreas ou em áreas específicas. Aí a gente vê a questão do TDAH. O TDAH, muitas das vezes, ele atinge mais a atenção, o comportamento. E o que vier de fora, né, é comorbidades, né? Então, assim, se uma pessoa com TDAH, ele atinge o comportamento, mas ele não atinge o intelectual, isso não é uma deficiência, né? Isso é um transtorno específico, onde atingir uma área específica, embora a pessoa com TDAH, ela pode ter outras comorbidades, como dislexia, né? Como TOD, qualquer outro tipo de transtornos também, né? Bom, artigo número 3, nós vamos falar sobre termos legais, né? O que diz essa questão dos termos legais? Explica conceitos básicos, cruciais, como acessibilidade, desenho universal e tecnologia assistiva. Essa questão da acessibilidade, aqui está falando sim da adaptação, aqui está falando sim da acessibilidade arquitetônica, da acessibilidade atitudinal. Esse desenho universal é o DUA, né? Que é um método agora que o MEC também está trazendo para as escolas públicas, né? Como é um método novo, ainda os profissionais, mestres, doutores estão aí criando meios de trazer formações para a rede pública, né, através do próprio MEC. E o MEC ele já estabeleceu que o DUA ele deve fazer parte do método avaliativo das crianças neurodivergentes no país, né? E é um método novo que muitos profissionais estão estudando para poder trazer essas formações para a rede pública, através do DUA. E tecnologia assistiva, que já é um método adotado pelo poder público, né? Adotado pelo governo brasileiro e que já atua na sala de recurso para quem tem, o público. A ilustração desses termos legais para o desenho universal cria produtos que todos usam juntos. Exemplo, uma rampa na calçada serve para a cadeira de roda, para o carrinho de bebê e para o idoso, né? Algo de acessibilidade que possa estar trazendo junção, né? Uma conjuntura de acessibilidade para a pessoa com deficiência. E a gente vai entender aqui melhor sobre
o artigo de número 3 ao lermos a cartilha, né, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a própria LBI, né? A gente vai agora estar falando também sobre direito à educação, né, que é os mais cobrados dentro desses termos legais. E aí, dentro desses direitos que são mais cobrados, direito à educação, que é o mais, que hoje a menina dos olhos, né, da inclusão, há notificações mais para as escolas de rede pública, secretarias, para prefeituras, voltada para a área da educação, né? Lógico que a área da saúde, a área social também deve manter as garantias de direito, mas a educação ela vem sofrendo um impacto maior através do Ministério Público e da Defensoria Pública, porque está sendo gritante, gente, gritante a situação de a necessidade de garantia de direitos, né, nas escolas públicas e, por que não dizer também, nas escolas privadas. Porque quando a gente diz pública, a gente diz a nível municipal, a nível estadual e a nível federal. E também a LBI, ela traz esse olhar, esse espelho para as escolas públicas. As escolas públicas também têm que garantir esse direito porque está na LBI. No artigo 27, voltado para a educação inclusiva, voltado para a categoria educacional, o que diz? Garante o direito a um sistema educacional inclusivo em todos os níveis de ensino. Ilustração prática. Escolas regulares públicas ou particulares, né, devem aceitar o aluno com deficiência e adaptar as suas aulas. Observe que é uma obrigação das escolas públicas, é uma obrigação também das escolas privadas, escolas particulares, garantir esse direito de matrícula. Não se deve negar matrícula, porque existe reclusão e punição para os donos, ou para o gestor, ou para a secretaria, ou para a gestão pública, né? Existe punição sobre esse crime, no sentido de violação desse direito, né? O artigo 28, ele fala sobre as proibições e deveres. O que diz na LBI, no artigo 28, né? Proibições e deveres. Proíbe terminantemente a cobrança de valores, a cobranças adicionais em mensalidades ou matrículas de escolas privadas. Observe isso, gente. Para oferecer acessibilidade ao profissional de apoio, é proibido, é violação de direito a gestora, né, da escola, a dona da escola privada, ela cobrar uma cobrança extra, um valor extra, né, por profissional de apoio. Eu coloco profissional de apoio, pai, agora você paga. Você vai pagar no boleto. É crime, é violação de direito, né? Sala de recurso, a escola privada tem que ter, tem que ofertar, gente, tá na lei. Mas nunca ouvi falar na minha vida que as escolas privadas ofertassem isso, porque você nunca leu a LBI. E tá desde 2015, você nunca leu a LBI. A LBI está dizendo que as escolas particulares, elas têm que ofertar. Mas aí vai ser um profissional a mais, vai ser uma sala a mais, que você cobre, né, o seu valor integral, o seu valor seja integral, né, na sua cobrança, que bote lá em cima. Mas você não pode cobrar pelo turno e contraturno. Você não pode fazer um valor extra porque você vai contratar agora, né, um profissional de apoio ou porque você vai contratar um profissional do AEE para sua escola. E tem que ter, gente, porque se a escola for notificada, ela vai entrar no rol de se adaptar, de adaptação. E se dentro desse prazo ela não se adaptar, ela pode ser fechada, o dono da escola pode ser processado, pode ser punido e pode até ter prisão, até 3 anos de prisão. Então, é necessário que a gente comece a entender. Agora, imagine se todos os pais tivessem conhecimento dessa lei. Sendo que tem profissionais que não têm ainda esse conhecimento, né? Porque a inclusão, ela tem que ser completa.
Ela não é só para Mané e para José, ela é para todos. E todos têm que garantir esse direito, seja na rede pública ou seja na rede privada, né? Tem que garantir esse direito. A ilustração prática diz: a escola particular não pode cobrar uma taxa extra na mensalidade para pagar o mediador ou o cuidador, né, do aluno. Ainda no artigo 27 e 28, é a escola para todos. Todas as escolas devem aceitar alunos com deficiência, seja qual for. Ah, mas a minha escola não está preparada. A minha escola é particular e não está preparada. Então, fecha as portas dela, porque quando você abrir uma escola, você já tem que estar adaptada. E não é adaptar na hora, não. Ah, não vou abrir sala de AE agora, não, porque na minha sala não tem ninguém da educação especial que necessite. E se chegar, você vai adaptar quando? Né? Então, eu acredito que isso tem que já estar dentro do regimento de implantação da escola, né? Na parte de infraestrutura e na parte de que a vigilância tem que ir, os profissionais têm que ir para averiguar, para liberar, para poder garantir a abertura daquela escola. Nesse momento é que tem que ser feito toda essa reparação e dizer, cabe a sala de recursos, ah, mas eu não tenho aluno, e se chegar? Né? Então, a escola, tanto a rede pública quanto a rede privada, ela tem que estar adaptada esperando o aluno, não é o aluno chegar para ela se adaptar, não. Esse é um dos erros gravíssimos e é um erro que fragmenta e impede a qualidade da inclusão nas escolas brasileiras, né? As escolas particulares não podem cobrar dinheiro extra para receber esses alunos. A escola deve pagar um professor de apoio. Os pais do aluno não pagam nada a mais por isso, a não ser a mensalidade da escola. Paga sim a mensalidade da escola, né? Aí veio, eu digo, para os donos de escolas particulares, para você não cobrar hora extra ou para você não cobrar um extra, né? Porque do contraturno do AE e também não porque do profissional auxiliar da vida escolar que vai estar nessa escola particular, já peça um valor que vai cobrir isso aí, né? Toda essa despesa. Mas vai ficar uma mensalidade muito alta. Bota na escola particular quem pode. Não é isso? Porque senão a escola pública está aí de braços abertos para receber. Ah, mas a escola pública não tem qualidade. Você tem seu direito de escolher, meu amor. Ou se bota numa particular ou numa pública. Quem bota numa particular tem que bancar. Essa é uma realidade. Porque o pensamento do profissional de uma escola particular é não colocar uma mensalidade tão alta para atingir gregos espartanos. E aí fragmenta, porque quando chega na hora de cumprir com a lei, não tem condição, né? Então é melhor você colocar um valor que quem vai colocar na escola vai saber se tem condição ou não, né? De que você sofrer impactos maiores, né? E também punições por violar a lei. Bom, o próximo artigo nós vamos estar falando sobre o trabalho e cultura. Agora nós vamos para a área do trabalho e da cultura, né? Artigo 34, direito ao trabalho. O que diz a LBI em relação a isso? Garante o direito ao trabalho em ambientes acessíveis e inclusivos, com igualdade de oportunidades. Olha, gente, isso aqui é interessante, né? Porque a gente falou, isso é interessante porque nós falamos na aula passada sobre a lei de direito ao trabalho, só para garantir o direito da pessoa estar naquela empresa. Mas não é assim, só garantir, eu abri aqui a cota e eu contratei uma pessoa com deficiência que está disponível e tem possibilidade de trabalhar, né? Não é só isso, não. É dar igualdade de oportunidades, tem que dar autonomia, né? As empresas devem adaptar, criar mesas com softwares, né? Banheiros adaptados, rampas, corredor de mão,
Não é simplesmente contratar, jogar lá e dizer assim, não vou adaptar nada, ele que se vira igual aos outros, não. Com igualdade de oportunidades. E se a empresa não adaptar, está tendo oportunidades de acessibilidade ao trabalho para esse profissional que é uma pessoa com deficiência? Não. Então, quando a gente fala em igualdade de oportunidades, não estamos falando só no ato de contratação. Estamos falando no ato de infraestrutura, acessibilidade, até nas áreas atitudinais, linguagem, todas as áreas. Porque se eu contrato uma pessoa surda, eu tenho que ter um intérprete de Libras, né? Ou eu tenho que entender de Libras. E será que não é hora da empresa contratar um surdo e dar um curso de Libras, pelo menos básico para todos os outros profissionais, saber lidar e comunicar com ele? Então, essa é a visão, gente. Qualificar para fazer valer e cumprir a lei de inclusão no país, em toda a sociedade, né? Ilustração, a empresa deve adaptar mesas, né? Já falei. Artigo 42, vamos falar agora um pouco de cultura, esporte e de lazer, né? O que diz a LBI em relação à cultura, esporte e lazer? Ela fala que obriga a reserva dos espaços livres e assentos específicos em cinemas, teatros, estádios e até mesmo em transportes. E aí tá a pergunta que não quer calar. Será que nesses departamentos existem esses assentos prioritários? Ah, existe. E será que cumpre o papel? Será que existe algum tipo de monitoramento para ver se as pessoas típicas não ocupam esse espaço? Porque eu já assisti briga em ônibus por causa da cadeira de prioridade, que eleva para além da pessoa com deficiência. Tem aí as pessoas idosas, E muitas das vezes tem pessoas típicas que não têm necessidade nenhuma de estar na cadeira, mas por estar na frente e dizer eu também paguei a passagem, daqui eu não saio. E a gente precisa entender que essas cadeiras são de prioridades. Já se tiver duas pessoas, 4 pessoas em um ônibus com deficiência, e a gente vê que tem só 2 cadeiras, ou mais de 4 pessoas com deficiências no ônibus, entre deficiências e pessoas idosas. O que fazer? Ambos são prioritários. Então, se as poltronas prioritárias acabarem, segue a segunda, segue a terceira, segue até a quantidade inicial de quantidade de pessoas com essa necessidade dentro do ônibus. É um exemplo que eu estou dando. Você sabia disso? Ah, não, mas a segunda, a terceira e a quarta não é prioritária. Se torna prioritária quando se tem a necessidade. Então, é bom saber disso. E aí a gente traz uma clareza, nesse artigo 42, quando ele diz assim, cinema, teatros e estádios de futebol, principalmente, deve ter locais reservados e fáceis de usar. O local reservado deve ter uma cadeira ao lado para o amigo ou acompanhante sentar. Então, outra coisa, gente, quando você tem a cadeira que tem ali, marcando que é prioritária e a do lado não é, significa que aquele típico que tem que sentar ali é o acompanhante daquela pessoa. Ele não pode sentar atrás, nem no fundo, nem em outro local, Porque eu já vi pessoa chegar acompanhada, um típico está na cadeira, coloca a pessoa na cadeira prioritária, o típico e a pessoa que está acompanhando fica em pé ou fica atrás. A pessoa que está acompanhando, se tem um acompanhante, é porque aquela pessoa com deficiência necessita do acompanhante. O acompanhante tem que ficar ao lado, nem na frente nem atrás. Então, bem lembrado isso aqui. O espaço da cadeira de rodas deve ter uma visão boa da tela do cinema, se for o caso de cinema, ou se for o caso de estádio de futebol. Então, a gente tem aí esse conhecimento sobre
a passeio e lazer voltado para a cultura e o esporte, né? Vamos falar agora, para encerrar essa aula, sobre crimes e discriminações. A LBI, ela fala sobre os crimes, ou seja, esses principais, porque quando você pegar a LBI vai ser muitos artigos, né? É toda a vida social daquela pessoa que vai estar ali em garantia de direitos. Então, o que acontece, Jadson, se essas pessoas não cumprirem pelo menos esses principais que você falou nessa aula dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência? O que é que acontece com essa pessoa? Né? O artigo 88 diz o seguinte na LBI: pune com reclusão de 1 a 3 anos e multa. Né? Não é um ou outro, é de 1 a 3 anos e multa que quem praticar, induzir ou incitar. Praticar é violar, fazer, né? Realizar a violação. Induzir, usar outros para fazer o papel que você não tem coragem de fazer, né? Ou incitar discriminação contra alguém por causa de sua deficiência. É crime, né? Ofender alguém publicamente na internet ou recusar atendimento em estabelecimento comercial devido à deficiência da pessoa é crime punido com prisão. E aqui entra também a negação de matrícula, a negação de acessibilidade, a negação do direito do atendimento educacional especializado, né? Tudo isso está dentro desse pacote aqui. No artigo 88 fala sobre a punição e fala sobre, com clareza, né, dessa situação. Ou seja, trata mal ou rejeitar uma pessoa por causa da sua deficiência é crime. Quem comete esse crime pode ser preso pela polícia. Exemplo, proibir uma pessoa com deficiência de entrar em uma loja porque ela é deficiente, seja deficiente intelectual, mental, físico, sensorial, né? Não importa, né? É crime. E ao você ler a LBI, que eu vou estar né, enviando para vocês aí no grupo, faça a cartilha da vida curricular de vocês. Cada dia leia um artigo, né? Se debruce sobre a LBI, é muito importante, gente, é enriquecedor para a pessoa que trabalha dentro da área da educação especial e da área inclusive, né? Tá aí a aula de hoje que fala um pouco sobre a LBI, né? Os artigos principais a quais nós lidamos no dia a dia com eles, né? Principalmente quem está na área da inclusão, da educação especial, sabe do que eu estou falando, e que desconhecia todo esse sentido. Sabia que era crime, mas não tinha esse olhar de conhecimento, né? E eu quero me despedir dessa semana de vocês, né? Que Deus dê uma boa semana, um bom final de semana, né? Essa semana passou muito rápido e que a próxima semana venha com toda a prosperidade da parte de Deus para a vida de todos vocês. Acredito que a aula 24, 25 e 26, né, que dá sequência aí às próximas aulas, segunda, terça e quarta, é uma aula voltada para a política de Libras. E nós vamos ter aí uma professora, né, muito boa, uma professora qualificada, da minha confiança, a qual trabalha comigo aqui na cidade que resido, né? Luana Oliveira, ela que entende tudo de Libras, ela que é exa em Libras, né? Ela vai estar trazendo a parte básica, teórica, de intervenção pedagógica, conceitos legais sobre a Libras para nós, de uma forma extraordinária. Tenho certeza que você também vai amar a professora Luana Oliveira, que trabalha junto conosco na empresa Neurolife, tá certo? Então fique com Deus, que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. E não esqueça, leia a LBI. Vocês vão se fortalecer em conhecimento, né? Se respaldar em garantia de direitos e deveres. E depois vocês vão me dizer se valeu a pena ou não ter lido e ter a LBI como eu tenho hoje
né, de cabeceira de cama. Não deixo, não largo, não fico sem, tá bom? Então, um beijo, fique com Deus e até a próxima aula.